eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo Paracleto é aquele que nos auxiliaria em toda a nossa jornada aqui nessa terra. Mas para alguns crentes, para algumas doutrinas, o Espírito Santo até está dentro do crente, mas na mentalidade deles o Espírito Santo está num lugar tão profundo, que é impossível você se relacionar com ele, é impossível você ter uma proximidade, uma intimidade com ele. Mas uma coisa que tem, mexido muito com a minha cabeça, foi aquela passagem, quando Pedro e João, a Bíblia diz que eles foram presos, depois de Jesus ter ressuscitado e ascendido aos céus, eles foram presos por estarem pregando, e diz que eles foram açoitados, e depois foram liberados. E quando eles foram liberados, para a mente humana, para nós observadores naquela passagem, eles deveriam ter saído dali de duas formas. Uma delas, acuado, com medo de pregar o Evangelho, ou muito tristes, muito abatidos, derrubados interiormente e exteriormente. Mas o que aconteceu foi que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra é que eles saíram de lá completamente diferentes. Eles saíram de lá alegres, felizes, por terem sido achados dignos de serem açoitados, de serem presos em nome do Senhor. E daí a gente acha essa história linda, maravilhosa. Mas você já pensou se você estivesse no lugar deles? Como é que você sairia? Porque a gente acha muito bonito, a história dos outros. A gente lê a Bíblia como um observador da vida dos outros. Mas você já parou para pensar, e se fosse você no lugar de Pedro e João? E se você estivesse junto com Pedro e João? Então, é Pedro, João, Maria, Pedro, João e Osório, Pedro, João e Lucas, Pedro, João e Vinícius. Imagina se nós tivéssemos entrado junto naquela prisão. Será que nós iríamos sair como aqueles homens, como Pedro e João, com aquela alegria toda? Eu comecei a pensar sobre isso, porque quando eu sou atacado, quando eu sou criticado, quando alguém, desfere um comentário ácido numa postagem minha, ou fala alguma coisa negativa, geralmente eu não fico feliz. Quem é que fica feliz quando, você é difamado, quando você é criticado, ou quando alguém não gosta de você e fala uma besteira? Você fica triste, você fica derrubado. Só que os apóstolos ficaram diferentes. Eles ficaram felizes. Eu comecei a me questionar qual é o segredo. O segredo é a intimidade que eles tiveram com Jesus. E é essa intimidade que nós precisamos ter com o Espírito Santo agora. Amém. Porque somente o Espírito Santo pode nos ensinar o porquê de algumas coisas na vida. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar como responder diante do negativo, diante das circunstâncias adversas, diante da maldade que muitas vezes é feita contra nós. Nós precisamos ouvir mais o Espírito Santo. E eu comecei a me dar conta de uma coisa: o Espírito Santo está sempre nos notificando. Há 2 semanas atrás eu cheguei de um voo em São Paulo, aterrissamos no aeroporto de Congonhas, e logo que o avião pousou, eu recebi uma mensagem no meu celular, uma notificação, que era da Defesa Civil, que vocês devem receber de vez em quando também. E ali a Defesa Civil estava alertando a respeito de eventos fortes em determinadas áreas de São Paulo e de alagamentos, e ela estava falando ali para cuidar. Bem, quando eu cheguei de avião e eu recebi, essa notificação no meu celular, eu entendi que muitas vezes Deus nos avisa, o Espírito Santo nos notifica. O
O Espírito Santo está sempre falando conosco, comunicando, sabe, coisas que estão no nosso caminho e que às vezes a gente não ouve. Não prestamos atenção ao que o Espírito Santo está falando. Nós interpretamos as situações que a gente vive de acordo com a nossa perspectiva e não de acordo com a perspectiva de Deus, a perspectiva do Espírito Santo. Nós podemos olhar para essa igreja, sabe, ter uma perspectiva disso, mas e como que Deus está vendo tudo isso? Como que Deus está vendo o nascimento dessa igreja? Como que Deus está vendo para os próximos anos? Como que Deus está vendo as mudanças da minha vida? Nós precisamos olhar para a nossa vida debaixo da intimidade que temos com o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo sabe a razão das coisas. Somente o Espírito Santo nos ensina. A Bíblia diz que até quando você chegar diante das autoridades ou você estiver num julgamento, a Bíblia diz que você não tem nem que se preocupar com aquilo que você vai falar, porque o Espírito Santo naquele momento ele vai colocar nas palavras para você falar. Aleluia. Ou seja, a Bíblia não fala de um Espírito Santo distante. A Bíblia não fala que o Espírito Santo é apenas um eco de Deus. Não, o Espírito Santo está aqui junto com a igreja. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos que subir a montanha sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus para estar conosco e para nos mostrar o que há por trás de coisas que nós não entendemos. Se eu estiver com o meu ouvido atento à voz do Espírito Santo, eu vou perceber o que Deus está querendo me instruir, o que Deus está querendo falar comigo. Eu quero levar vocês hoje para uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18 em diante. Quando você está numa reunião, quando você está num momento de conversa com alguém, quando você entra numa sala com pessoas, você coloca o seu celular no modo avião, ou você coloca no silencioso, ou desliga o celular. Você não quer receber notificações naquele momento, ou quer receber notificações silenciosas para não atrapalhar as pessoas. Um mundo onde há muita turbulência, como nós podemos silenciar as outras vozes e nos conectar apenas à voz que interessa, que é a voz do Espírito Santo? Porque a terceira voz é muito perigosa. Fugiu de você, fugiu de Deus. A terceira voz é a voz da serpente. Foi essa voz que enganou Eva, a terceira voz. É a terceira voz que muitas vezes tenta manipular o homem, tenta tirar o homem do caminho de Deus, da direção de Deus. É a terceira voz. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus mais alto do que qualquer outra voz. Eu quero mostrar para vocês aqui que apesar que esse mundo está saturado, e temos coisas também que saturam nossos pensamentos, que capturam a nossa atenção, nós precisamos nos conectar com Deus. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou de ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus.
Se coloque no lugar de José. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele chega para ver a noiva, feliz, talvez carregando um presente com ele. E quando ele olha para Maria, sua noiva, ela diz: José, meu querido, senta aqui, eu tenho um negócio importante para te falar. Aí José senta, e ela diz: eu estou grávida. Imagina comigo a cena. O que você faria se você está noivo de uma pessoa e você não teve relação com ela e ela senta e diz: eu estou grávida? Alguns de vocês iriam enlouquecer, subir as paredes, quebrar os pratos, enlouquecer. E a Bíblia diz que José a amava tanto, e José não a queria infamar, não queria que as pessoas tivessem uma ideia de Maria errada. Então, secretamente, ele decidiu sair, fugir daquela relação, porque ele não entendeu como do Espírito Santo. Você está me conversando, você está mentindo para mim? Como assim do Espírito Santo? Você podia ter inventado uma coisa melhor, Maria. Primeiro ele recebeu a informação. Diga comigo, primeiro a informação. Primeiro a informação. E depois ele recebeu a notificação do céu. Como assim a notificação do céu? A Bíblia diz que ele saiu. E o Senhor em sonho veio a ele e disse a ele: José, Maria não está mentindo para ti. Ela está grávida sim do Espírito Santo. É um plano divino. É o sobrenatural de Deus. Você não sabe, mas ela está carregando a esperança do mundo. E a Bíblia diz então que naquele momento do sonho que ele teve, ele creu e voltou e casou com Maria. E depois a sequência continua. Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes Deus vem em sonhos e fala conosco, e se revela para nós, e nos mostra muitas vezes, nos notificando que algo está para acontecer. Há mais de 4 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive um sonho com a minha filha pequena. Ela estava caindo em queda livre, e eu desesperado como pai, tentando agarrar ela dentro do sonho. Sabe aqueles sonhos de queda livre? Eu tentei agarrar ela no sonho e não conseguia. E quando me acordei, despertei, eu já comecei a orar. Eu, a minha esposa, acordei, a Ariane, eu disse: vamos orar pela Thalita, vamos colocá-la diante de Deus. Começamos a orar. No outro dia, antes de eu sair para o escritório, eu disse para minha funcionária: cuida da Thalita, porque alguma coisa vai acontecer longe dos nossos olhos. Alguns dias depois, ela caiu na piscina. Eu tinha um cachorro grande na época, um pastor maremano, que não era de aquar muito. E esse cachorro começou a aquar. Então a minha funcionária lembrou do que eu tinha dito para ela. Ela desceu no 2º andar e foi ver a Thalita, que a Thalita estava na frente da televisão, na sala, e ela não estava ali. Então quando ela olhou para fora, ela viu que a Thalita tinha caído na piscina. E nisso, ela foi correndo para lá, e graças a Deus a Thalita não se afogou. Mas foi um livramento de Deus. Mas entenda, eu fui notificado em sonho. Deus falou comigo. Porque Deus nos fala as coisas, não é para a gente, sabe, ter medo, ignorar, mas é para a gente se levantar como intercessor. É para você se colocar na brecha, é para você começar a clamar, é para você orar, é para você vigiar. E foi o que eu fiz. José recebeu uma notificação do céu, e como ele recebeu a notificação,
Ele mudou o percurso dele. Quando você é notificado pelo céu, seja através de um sonho, seja através de uma palavra, seja através de uma instrução, seja através de um conselho, você tem que mudar a derrota. Quando a Defesa Civil me mandou no celular a notificação de áreas de alagamento, eu decidi não cruzar por aquelas áreas. Por quê? Porque eu queria me proteger e proteger quem estava comigo dentro do carro, estava com meus filhos, estava com a minha sogra. Então eu não cruzei pelas áreas de alagamento. Eu quero que você entenda: os avisos de Deus vêm para nos proteger, vêm para guardar o nosso futuro e guardar a próxima geração. Muitas das notícias que recebemos só trazem dor, confusão, histeria nos nossos corações. No mundo que vivemos tão cheio de notícias, nós perdemos de vista a mensagem que Deus quer nos transmitir. Muitas vezes Deus está falando algo com a gente, mas estamos cegos, estamos surdos. Só sabemos que temos que trabalhar, que temos que conquistar, que temos que juntar, e nos esquecemos do que o céu está falando conosco. As notícias que José recebia naquele momento informavam o que estava acontecendo, mas a notificação divina disse a ele o que ele deveria fazer. Então, por um lado, você tem uma informação que não é legal, mas pelo outro, você teve uma instrução divina. E a instrução divina, ela transpassa qualquer tipo de relatório, ela transpassa qualquer tipo de informação negativa. Então, aonde dizem que não dá, mas se Deus deu a direção, vai dar. Entenda: quando você segue uma instrução divina, uma palavra do céu, você tem o suporte do céu, você está respaldado pelo céu. É por isso que nós temos que buscar o que Deus está falando para a nossa vida. Isaac, a Bíblia diz, ele recebeu uma instrução de não descer ao Egito, mas de ficar na terra de Gerar. Mais tarde, a outra geração, por meio de Jacó, por meio de José, descem ao Egito. Mas naquela geração, eles não deveriam descer ao Egito. Eu quero que você entenda que Gerar, mesmo havendo seca em todo lugar, a Bíblia diz que Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Ele ficou tão rico, tão poderoso, que foi expulso daquela terra. Tiraram ele de lá. Mas o que o respaldava foi uma notificação do céu. O Senhor disse para ele: não desça ao Egito, fica aí em Gerar. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando Ele diz: fica aqui, detém aqui, porque Ele está vendo algo ali na tua frente que você não está vendo. Sabe, esses últimos meses tem sido um treinamento muito forte do Espírito Santo na minha vida, porque eu entendi uma coisa, que eu tenho um chefe e que ele manda na minha vida. Porque eu sou uma pessoa que tem muita gente na minha volta, mas eu aprendi que a voz dos homens muitas vezes querem obrigar a gente a fazer uma coisa, a fazer outra, mas o que deve governar a nossa vida não é o que dizem. Amém, amém, amém. É o que Deus fala conosco. Amém. O que tem de gente, pastor Lucas, tentando mandar na minha vida. Fala, gente. Mas eu preciso ser guiado por uma voz maior, por uma voz que me dá a direção, que me mostra o caminho, e é isso que eu tenho feito. Nós vamos aonde Ele nos enviar. Você deve ter muitas vozes falando com você, mas você tem que obedecer a voz de Deus. É a voz de Deus que deve governar a sua vida. A Bíblia diz que se alguém não aborrecer pai e mãe, não pode às vezes seguir o Senhor.
Entenda, você tem que ter honra com pai e mãe, mas você tem que ter uma voz que governa a sua vida, e a voz é Deus, que lhe governa, que está acima de você. Olha para Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul, mas Saul não estava um rei muito alinhado com Deus, e Jonatas teve aliança com Davi, e a Bíblia diz que Jonatas honrou a aliança com Davi, mais do que a aliança que ele tinha com o pai. Ele honrava o pai, mas ele tinha aliança com Davi, porque ele entendeu que Davi era o escolhido de Deus para assumir o reino. E a Bíblia diz que Jonatas e Saul morreram no campo de batalha. Davi ascendeu ao trono. E quem é que Davi trouxe para comer na mesa do rei? Quem Davi trouxe para morar no palácio do rei? O filho de Jonatas. Sabe por quê? Porque quando você aprende a honrar uma voz de Deus, uma direção de Deus, acima da voz do homem, acima da voz da família que diz para você: não vai, não faz, você é abençoado, porque você está debaixo de uma palavra de Deus, você está debaixo de um respaldo de Deus. Tem coisas, querido, que nós devemos ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra voz. É por isso que tudo que nós ouvirmos, nós temos que passar pelo crivo do Espírito Santo, para ver se realmente aquilo é a voz de Deus, ou se é o conselho do homem, a voz do homem querendo nos travar, querendo nos limitar. Eu quero que você entenda isso. Deus tem um caminho perfeito para você. Mas quanto mais você quiser crescer, mais vai ter vozes tentando distrair você, mais vai ter vozes para tentar lhe dissuadir do seu caminho, do seu propósito. O Deus soberano a quem seguimos sempre tem um plano por trás de tudo. Não sabemos quanto tempo se passou entre o versículo 19 e o versículo 20, mas uma das primeiras coisas que vocês precisam entender hoje é que quando uma notícia chega na sua vida, a primeira coisa que precisamos aprender é ficar em silêncio, não fazer nada antes de termos uma palavra de Deus. Os problemas vão vir, as circunstâncias vão vir e vão dizer para você: fecha essa empresa, isso aí vai levar você ao buraco. Vai ter gente na igreja que vai, atacar você, e você pensa assim: puxa, o que eu vou fazer? Eu vou sair para não me incomodar. Ei, quando você recebe uma informação, você tem que seguir pela notificação do céu e não pelas circunstâncias que estão falando com você. Nós nos enganamos, nós não podemos nos mover pelas circunstâncias, nós temos que nos mover pelo céu. O que o céu está dizendo? O que o céu está dizendo para mim? Não é o que as pessoas estão dizendo para mim, não é o que as circunstâncias estão falando para mim, não é o que, os prognósticos estão dizendo para mim, é o que Deus está dizendo para mim. É isso, é sobre isso. A primeira instrução para você hoje é aprender a ficar em silêncio diante de todas as notícias e deixar Deus falar com você. Deixe que Deus lhe diga o que você precisa fazer. José saiu em silêncio, não alardeou, não tocou buzina, ele saiu secretamente, pensativo, reflexivo, e Deus falou com ele no caminho. Tem muita gente que fala demais, pensa demais, ouve demais. É a voz de Deus que tem que guiar os nossos passos. Deus não precisa nos dar explicações sobre tudo o que está acontecendo. Então, às vezes, é simplesmente aceitar. Deus está no controle. A notificação do céu vem por um único motivo: para lhe dizer o que você precisa fazer, apesar das más notícias que chegam na sua vida. Deus é tremendo.
e Ele nos notifica. E quando observamos, nós notamos várias coisas importantes aqui nessa passagem. E a primeira coisa que nos diz sobre José é, como eu disse para vocês, ele era um homem justo. Diga comigo, um homem justo. Não era um homem rico, ele não era um profeta, ele não era um homem de negócios, ele era um homem justo. E a segunda coisa que observamos na vida de José é que ele reage com misericórdia diante da má notícia. E a minha pergunta para você é: antes de você criticar alguém junto com os outros, você exerce a misericórdia? Ou você já vai para o ataque junto com os outros? Temos que ser misericordiosos. Eu tenho uma pergunta muito sincera para fazer para vocês. Vocês oram a Deus pedindo para Deus falar com vocês sobre as pessoas? Sabe por quê? Se você entra numa roda de conversa e você ouve pessoas falando mal do teu patrão, falando mal do teu pastor, ou falando mal da igreja, sabe, tem gente que entra nessas confusão porque eles não oram a Deus para perguntar sobre a pessoa. Eles têm uma impressão sobre aquilo que vem, e sobre aquilo que elas veem, elas já determinam o que a pessoa é. Mas você deve lembrar que Samuel entrou na casa de Jessé, olhou para o primeiro irmão de Davi, um homem forte, preparado para a guerra, e disse: esse é o rei. E o Senhor disse: não, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vemos as pessoas se conectando a outras pessoas sem ouvir Deus, e daí alguns caem em golpe, porque seguem pessoas, sabe, apenas pelos resultados. Mas nem sempre você deve seguir alguém pelos resultados. Você deve seguir por aquilo que Deus está lhe mostrando. Você deve seguir, você deve andar junto quando Deus Ele mostra que aquela pessoa, ela vai ser um ajudante do teu destino, que aquela pessoa vai ser uma ponte do teu propósito. Aí é diferente. O que aconteceu quando Maria foi visitar Isabel? Diga comigo assim, o fator Isabel. Diga comigo, fator Isabel. O que aconteceu quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida também? Maria estava grávida, Isabel estava grávida, era um parente. Maria foi lá, encontrou Zacarias pelo caminho e disse: eu vim hoje aqui visitar vocês. E Zacarias disse: pode entrar, pode entrar. Ele chama Isabel: olha aqui quem está aqui, Maria. E daí Maria diz: oi Isabel, que alegria estar aqui. Quando ela diz isso, Isabel sente aqui no ventre o bebê mexer. Então Isabel é cheia do Espírito Santo e começa a profetizar. Sabe por quê? Porque quando há um destino interligado, quando Deus tem um propósito de você andar com uma pessoa, Ele vai mexer nas suas entranhas, Ele vai te conectar, Ele vai dizer: segue. Porque, sabe, quando Jesus chegou para Mateus, que estava lá na coletoria, recebendo os impostos, Jesus não revelou a vida de Mateus como revelou a vida de Natanael. Jesus chegou para Mateus e disse: vem, segue. Eu sempre lia aquela passagem e eu pensava assim: meu Deus, como é que um homem vai deixar o seu trabalho e vai seguir um desconhecido? Mas só Mateus sabe o que ele sentiu ali. Uau! Glória a Deus! Às vezes você tenta explicar o seu propósito para uma pessoa, ela diz: eu não entendo. Desse jeito. Eu não entendo o que você está dizendo, que eu ouvi de Deus, que largou isso, sabe, para segurar aquilo, para te mudar, para fazer tal coisa. Eu não entendo isso. Sabe por que eles não entendem? Porque eles não sentiram como você sentiu. Porque o Espírito Santo dentro de você, ele te notifica quando você está numa direção certa.
Ele te notifica quando aquele caminho é o seu caminho. E nós precisamos ser pessoas assim, nômades. Amém. Ou seja, não pessoas travadas no lugar, Glória a mas Deus. pessoas que estejam disponíveis para ouvir a Deus, disponíveis para se movimentar, disponíveis para se mexer. Às vezes você está tão entranhado numa coisa, você está tão preso, você está tão agarrado numa coisa, que Deus até tem planos maiores para a tua vida. Eita, Jesus, fala mesmo. Mas Ele não consegue tirar você do lugar que você estava se segurando. Fala, Jeová. Deus ouviu a oração de Abraão por Ló. O Senhor foi até a casa de Ló, arrancou Ló, a mulher, as filhas dentro de casa e disse: eu estou notificando essa cidade. Essa cidade aqui vai ser destruída. E é melhor vocês saírem comigo já, imediatamente. E foram saindo, todo mundo. Quando chegou no meio do caminho, a mulher de Ló, que havia sido notificada de não olhar para trás, ela olhou para trás. E ali ela ficou. Sabe por quê? Porque ela estava agarrada a algo que ela gostava e ela não conseguiu entender a notificação de Deus. Papai do céu. Sabe, pessoas que não conseguem se desconectar de algo, se desconectar do passado, se desconectar de uma estrutura, se desconectar de uma amizade, de um relacionamento tóxico, não experimentam o que Deus tem preparado. Então nós precisamos ser melhores nas viradas que o Espírito Santo Ele traz à nossa vida. Glória a Deus. Nós não podemos, sabe, demorar para ouvir. Nós temos que ser prontos em ouvir e nos mover. Porque o Espírito Santo, Ele é dinâmico. Deus é dinâmico. Aqui o que está acontecendo neste lugar é um movimento. E se nós perdermos o time de Deus, nós perdemos muita coisa. Não perca o time de Deus. Eita, Jesus. Porque atrasos, todo atraso, toda demora em obedecer, ela vai trazer perda de resultados. Eu quero que você grave isso, porque isso é muito importante. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua demora em obedecer atrapalha teus resultados. Atrapalha seus resultados. Eu volto para o O que poderia ser 100, Exatamente. fica 20, 30, Não perca tempo. porque Tá você voltando. demorou em obedecer. Tá. Já falei com Eu tive uma escola de profetas há alguns dias atrás. Eu trouxe um profeta da Colômbia e trouxe um outro profeta amigo meu daqui do Brasil. E no segundo dia da escola de profetas, eu pedi para eles orarem por mim, porque eu tinha descido para o sul do Brasil, para Santa Maria. Nós temos residência lá também. E sabe, eu tinha pensado assim comigo: eu tenho alguma coisa para fazer lá, eu estou muito cansado aqui em São Paulo, 3 anos de televisão, sabe, gravação, evento, livro, toda hora, eu estou cansado, eu preciso de uma descompressão total. Eu preciso, sabe, passar um tempo lá, vou me envolver com a igreja, vou tirar um pouco a minha cabeça de todo esse projeto evangelístico, profético, eu vou tirar a minha cabeça um pouco disso e vou descansar lá. E me mudei para o sul. Sabe, o pensamento assim: meu filho vai fazer faculdade aqui, já criando planos, eu vou ir uma vez por mês a São Paulo, está toda a nossa estrutura lá, uma vez por mês eu vou a São Paulo, é fácil de ir no aeroporto, pensando tudo isso, sabe, pensando que a minha vida ia ficar um pouco melhor, mais leve, porque quando eu estou em São Paulo, os empresários do mundo inteiro, quando eles chegam em São Paulo, eles querem ter 5 minutinhos comigo, só que daí você soma 5 minutinhos de um, 5 minutinhos de outro, 5 minutinhos de outro,
E sabe, é pressão, é muita pressão, é muita coisa. Então eu encerrei meu contrato no final do ano com a Band. E enfim, eu pensei, agora eu só tenho uma TV, então eu consigo ir uma vez só por mês para São Paulo. Fui nessa escola de profetas, ministrei nessa escola e pedi para os profetas orarem por mim e pela minha esposa. E eles começaram a orar, e esse profeta da Colômbia, ele começou a falar um negócio para mim, que só eu sabia. Ele começou a falar a respeito de algo que Deus já havia me falando há anos atrás. Ele disse assim: você não pode colocar o seu ministério pastoral à frente do seu ministério profético. E ele começou a profetizar, ele começou a dizer: Deus não quer mais que você fique à frente da igreja. E o que eu estava querendo fazer? Me envolver com a igreja. Eu queria me envolver com a igreja. Eu, claro, ia deixar muito compromisso meu, mas eu queria me envolver com a igreja, eu queria ter um tempo. Eu acho que, sabe, ser pastor é uma bênção, é uma grande bênção. Eu queria isso para a minha vida. Eu queria tirar um tempo assim, pastoreando, cuidando, estar mais próximo das pessoas, estar mais perto dos meus filhos. E enquanto, sabe, eles começaram a orar, o Espírito Santo disse para mim: você está sendo notificado pela segunda vez. Eu voltei para o sul depois dessa escola, chamei os pastores da igreja e disse: olha, não posso mais pastorear vocês, nem eu nem minha esposa. Deixamos lá os pastores, deixamos uma equipe, organizamos, a partir de hoje eu não mando mais nada nessa igreja, está aqui a igreja. Acredito que em 2 meses eu fiz o meu melhor aqui, abençoei, ampliamos o lugar, enfim, fiz muitas coisas em 2 meses aqui. Eu queria ficar com vocês por muito mais tempo, mas eu fui notificado, expliquei para eles, eu fui notificado. E assim como José, quando você é notificado pelo céu, você não pode fazer outra coisa. Eu fiz a reunião na quarta-feira com eles, na quinta, eu peguei minhas malas, botei minha família no carro, fui até Porto Alegre, peguei o voo para São Paulo e voltei. Todas as outras coisas eu disse lá para o pessoal que trabalha para mim: caixotem tudo, levem tudo, porque Deus não me quer mais aqui. Porque eu entendi uma coisa no meu espírito, que quando Deus fala uma coisa com você, você tem que obedecer. E sabe, hoje, exatamente hoje, eu assinei um contrato por mais um tempo com a TV Bandeirantes e agora em horário nobre. Glória a Deus! Aleluia! É 5 minutos por dia, de segunda a sexta. Aí você diz: o que você vai fazer em 5 minutos? Meu irmão, Deus opera de repente dele em 1 minuto e 2. Glória a Deus! O tempo não importa. Não me importa em obedecer. Eu não sei o que vai acontecer em 5 minutos. Se vai ser só Deus te abençoe e amém. Mas eu sei que nesses 5 minutos algo vai acontecer. A glória dele! Aí você diz: mas isso é uma loucura total. Irmão, minha vida é uma loucura. A glória dele! Mas eu posso garantir para você que eu tenho visto a mão de Deus em todas as coisas. Aleluia! Por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje: não seja o tipo de pessoa que é rebelde em ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 1, verso 18 e 19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que Deus quer de você é a sua obediência. Que você pare para ouvir a Deus. Você para, Volta para achar ruim. Não seja o tipo de pessoa impulsiva, que se move porque todo mundo está se movendo. Para onde vocês estão indo? Eu estou indo para cá, então vamos junto. Mas espera aí, o que Deus está falando? Será que Deus quer que eu vá junto com vocês? Olha aí, ó. Será que Deus quer que eu acompanhe vocês?
Porque às vezes Deus não quer que você acompanhe eles. Deus quer que você fique onde você está. Glória a Deus. Quando houve a briga, o desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, a Bíblia diz que Abraão chegou e disse: vamos resolver esse negócio. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O que Ló fez? Olhou para as campinas de Sodoma, viu que eram verdes, bem regadas, e pensou: é para lá que eu vou. Foi a destruição dele. Por quê? Porque a bênção de Ló estava numa conexão. Eu não sei por que as pessoas pensam que andar sozinho é melhor. Andar sozinho te limita. Andar conectado com pessoas chaves faz você crescer. Deus não vai chamar todo mundo para ser um Abraão, de dizer: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Alguns vão ser como Ló, que Deus quer que esteja junto ali, porque enquanto estiver junto vai estar seguro. Você tem que entender isso. É que nós vivemos num mundo onde todo mundo quer construir o seu reino, todo mundo quer construir o seu império, cada um quer o seu nome. Mas às vezes Deus não quer que você comece uma coisa nova. Deus quer que você apoie a que você já está. É que a gente nunca quer ser suporte, porque a gente pensa que o suporte não tem importância. Mas você tem que entender uma coisa: que você é suporte, ou deve ser suporte, pelo tempo que Deus quiser. Porque a hora que Ele quiser que você vá para frente, Ele tem o poder para isso. Satanás tem atacado as gerações. O objetivo de Satanás, sabe, é destruir sempre a próxima geração. E a próxima geração não é a que está por vir, é a que está conosco. Se você olhar para Moisés e Josué, Josué esteve todo o tempo ali, junto com Moisés. E se Josué não fosse escolhido, e se fosse Caleb o escolhido, não tinha problema, Josué iria ter cumprido o seu propósito. Eu quero que você entenda isso, porque é muito poderoso. Você não pode sair da presença de um Moisés, de um líder, de alguém que Deus estabelece para estar com você, porque aquele Moisés ali, Deus levantou ele, e a próxima geração é você. Mas alguns não aguentam a pressão de estarem com Moisés, e eles pensam assim: não, eu vou ser mais feliz se eu sair de perto do Moisés. Eu vou dizer uma coisa para você: só saia de perto de Moisés se o céu te notificar. Porque se o céu não te notificar, apoie o Moisés ali, seja um Arão, seja um Hur, seja um Josué do lado daquele Moisés ali. Porque se o Moisés abrir o mar e passar pelo meio do mar, você vai passar junto com ele. Você entende o que Deus está querendo falar com você hoje aqui? Glória a Deus. É por isso que nós temos que ouvir a Deus. Gente, o ego está nos atrapalhando de ouvir a Deus. O ego nos faz tomar decisões precipitadas. O ego faz: não, eu não vou mais naquela igreja lá, porque lá naquela igreja me ofenderam, lá naquela igreja não me deram oportunidade, o pastor cruzou por mim, nem me cumprimentou. Deus falou contigo? Não, Deus falou contigo, irmão. A questão é: Deus falou contigo? Eita Deus. Nós temos que nos mover pelo Espírito. Verdade. Aleluia. É pelo Espírito. Glória a Deus. Sabe, acho que mês a mês eu recebo uma palavra: olha, eu vi você morando nos Estados Unidos. Eu vi você morando no Japão. Eu vi você morando na Europa. Vem abrir uma igreja aqui. Bem, já sabem que Deus disse que não é para mim abrir igreja. Então não me falem mais. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque, irmãos, a gente não deve seguir uma onda. A gente deve seguir o Espírito Santo. Aleluia. Que habita em nós.
E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele nos notifica, Ele nos avisa. Então pode acalmar teu coração, porque algumas coisas que Deus está permitindo que aconteça contigo é para você aprender a lidar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas que Deus não nos chamou para se mexer. Ele mandou a gente aguentar. Eu estava até fazendo uma ilustração, falei sobre isso ontem, eu tive um evento online. E sabe, é muito interessante. Quando vocês já ouviram a história da águia e do corvo negro. A águia, ela é majestosa, ela governa nos ares, mas tem um animal que não é mais forte do que ela, não tem garras como ela, não tem, sabe, a mesma majestade que ela, mas é a que mais perturba ela, que é o corvo negro. Quando a águia ela voa, o corvo vem e ele assenta atrás, ele plana atrás da águia, e ele começa a bicar a nuca da águia, o pescoço da águia, para desestabilizá-la. Mas o que a águia faz? Em vez de brigar com o corvo, ela começa a subir, e a subir, e a subir, até o corvo não aguentar mais. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver pressionado, Deus não manda você, sabe, começar a discutir com todo mundo, ou brigar com todo mundo, ou começar a se rebelar contra todo mundo, ou se tornar uma pessoa, sabe, que muitas vezes está machucada e começa a atacar a igreja. Não, Deus não quer mais que você siga esse caminho, ou que você pense em seguir esse caminho. Sabe o que Deus quer que você faça? Que você suba como uma águia. Começa a buscar mais a Deus, começa a buscar uma palavra de Deus para a tua vida, começa a buscar uma direção de Deus, aumenta a tua oração, aumenta o teu jejum, aumenta a tua frequência. Por quê? Porque é assim que você vai romper e vai tirar aquilo que está te perturbando. Porque, sabe, tem vozes que querem apenas nos desestabilizar, tem vozes que querem apenas nos pressionar, para que a gente saia de um projeto divino, de um plano divino. Tirar aqui do propósito. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você está sendo notificado hoje. Você está sendo notificado. Vamos orar para a gente ir naquele jantar. Se Deus quer que a gente vai, hein? Eu estou sendo notificado aqui a buscar uma Eu estou palavra orando, nova, orei essa madrugada. em vez Uma de hora. deixar as pressões dominarem a sua alma. Já coloquei na Fica de presença pé do Senhor. comigo. Isso mesmo, né? Ponta o dedo assim para o irmão que está ao seu lado, muito carinho, diga para ele assim: você foi notificado. Você foi notificado hoje, hein? João, 40 dias, 40 dias. Você foi notificado. Você foi notificado. Você foi notificado, fica Porque quietinho. essa empresa só me dá problema. Eu não aguento mais. Vai orar, irmão. Fala. Vai orar porque Deus tem uma resposta para ti lá. Vai orar. Não faz nada sem ter uma palavra de Deus. Aleluia. Problema você vai ter em qualquer empresa. Problema você vai ter em qualquer igreja. Problema vai ter em qualquer cidade, em qualquer lugar. Porque a paz de Deus não está na ausência de problemas. A paz de Deus está em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Aleluia. Esse é um outro segredo que eu quero desvendar. Esse é um outro segredo. Como que Jesus dormia em alto mar, com todo aquele barulho e todo mundo pensando que ia morrer? Sabe o que era ter esse sono, irmão? O mundo desabando ao teu redor e eu dormindo. Eu quero desvendar esse segredo. Eu quero poder ter esse nível. Amém.
Esse nível de confiança, esse nível, sabe, de tranquilidade, de ter uma tempestade do lado de fora e eu dormindo. Eu quero ter isso na minha vida, eu estou buscando isso. Diga para o irmão que está ao seu lado: nós temos que aprender mais com Jesus. Temos que aprender mais com Jesus. Glória a Deus. Quem é aqui que consegue dormir no meio de uma tempestade? Tem alguém aqui? Aleluia. Vocês viram como a gente tem que aprender? Vocês viram como a gente precisa aprender com Jesus? A dormir na tempestade? Talvez, sabe, o que está faltando para nós é fazer como a águia, parar de discutir com os outros e crescer em Deus. Aleluia. Parar de ver defeito e crescer em Deus. Amém, aleluia. Você pode ver, irmão, todo incompetente, frustrado, machucado, doído, quando ele não consegue crescer mais, ele começa a discutir com todo mundo. Aprenda. Está na hora de você ser uma pessoa diferente. Está na hora de você romper. Está na hora, sabe, de parar de discutir. Sobe. Exercer os frutos do Espírito. Sobe. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nesse momento, antes de eu chamar vocês aqui à frente, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Tem um texto da palavra de Deus maravilhoso. Provérbios. Capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Verso 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós temos hoje o prazer de honrar o Senhor. Nós vamos honrar o Senhor. Você vai honrar um melhor que você pode. O pastor Lucas estava me mostrando tudo o que estão fazendo aqui na igreja. Eu fui ali ver a igreja das crianças. Está maravilhoso. Um espaço lindo. Está me mostrando os escritórios. A fachada que daqui a alguns dias vai estar aqui. Eu sei o que é obra. Eu sei que se gasta em obra. Mas eu sei também que foi Deus que trouxe essa igreja aqui. Então Deus que vai sustentar todas as coisas. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres que tem levantado aqui para serem colunas aqui. Para serem colunas do reino, para fazerem a diferença. Eu só consigo pregar na televisão porque eu me juntei com parceiros. Foi lá que nós vamos orar. Parceiros Vamos que orar me ajudam. Essa noite. Sozinho não ia ter como. Pedir uma resposta de Deus. Eu coloco uma parte e meus parceiros colocam a outra parte do programa de TV. Cada minuto é um valor exorbitante. Eu cheguei a pagar o ano passado um apartamento por mês para a TV. Amanhã nós dá a resposta. Vamos orar essa noite. Agora você pergunta, valeu a pena? Ah, valeu. Eu recebi tantos testemunhos. Foi tanta gente que se converteu porque eu, pela graça de Deus, assim, consigo alcançar muita gente pela internet. Muita gente pela internet. Mas tem um povo, e que talvez você até pense assim, mas será? Tem um povo que não é muito da internet. Tem um povo que vê televisão. E por incrível que pareça, tem gente que vê mais televisão do que internet. Então, eu tenho entendido como um propósito de Deus. Às vezes é difícil para a gente, às vezes é desafiador manter um programa de televisão.
mas eu entendi como uma missão de Deus para mim. É uma direção que Deus me deu. E eu estou sendo fiel a essa direção. Eu não sei por quanto tempo, mas estou me esforçando para conseguir ficar o máximo de tempo que eu puder. Por isso, querido, que quando se trata de semear no reino, semeie. Porque, sabe, não pode ser por pressão, não pode ser porque a igreja está precisando, deve ser por honra, por acreditar que tudo vem de Deus, que generosamente eu o adoro através da minha generosidade, através do meu amor. E eu sei de uma coisa: Deus honra a fé, Deus honra a generosidade dos seus. Deus honra, não é o homem que honra. Às vezes o homem nem reconhece, mas não é o que você precisa. Você não precisa do reconhecimento. Você precisa é ser parte de algo maior. Amém? Amém. Tua empresa é para servir o reino. Tua vida é para servir o reino. Os recursos que cruzam tuas mãos é para servir o reino. O que Deus me dá é para servir o reino. Amém? Amém. Nós vamos agora ter esse momento. Eu quero orar por você. Eu acho que tem envelopes aí, tem QR Code também. Eu quero orar pela tua vida. Você que vai semear com generosidade. Você que está aqui pela primeira vez, não se sinta constrangido. Fique em paz aí onde você está. Deixa Deus convencer teu coração. Ok? Sem pressão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sem pressão. Adoração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoe a mão de todo aquele que vai semear, de todo aquele que vai honrar nessa casa, de todo aquele que é grato, de todo aquele que é fiel. Que o Senhor abra os céus de favor sobre a vida dele e o abençoe. Derrama da tua graça, da tua prosperidade, das tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. No nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Antes de você ofertar, deixa eu contar um testemunho para você. Na pandemia, Deus falou para mim que eu tinha que abrir mão do meu salário que eu recebia da igreja. E o meu canal era pequeno ainda naquela época. Meu canal era pequeno ainda. Mas eu fui orar na pandemia, fechou tudo e nós estávamos com muitos compromissos. A igreja era de aluguel, o prédio era de aluguel. Eu fui orar a Deus, sabe? Eu fui orar: Senhor, e agora o que nós vamos fazer? E daí Deus disse essas duas coisas para mim. Olha só, pastor, o que Deus disse para mim: a partir de hoje você não recebe mais salário da igreja. E a partir de hoje o aluguel da igreja é com você. Eu fui orar e voltei com uma dívida. Eu fui orar e voltei com uma dívida. Eu disse: tá bom, então o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. Daí comecei a pagar o aluguel da igreja, ali na pandemia. Abri mão do meu salário. A partir de hoje não quero receber mais R$1 da igreja. E sabe o que começou a acontecer? Deus começou a abençoar. Eu comecei a vender livro de uma maneira, sabe, que eu nunca tinha experimentado. Deus começou a me abençoar. Me abençoar. Me abençoar. Eu comecei, sabe, a ver a bênção do Senhor. E daqui a pouco aquele aluguel já não era mais pesado para mim. E desde então eu entendi um princípio: que quando você é uma coluna do reino, você está atraindo o favor de Deus para a tua vida. Podem dizer o que quiserem, os princípios da palavra não falham. Os princípios da palavra não falham. Diga para a pessoa que está falando: do princípio não falha nunca. Amém? Agora sim você pode honrar. Saia do teu lugar, semeie com generosidade, faça o seu melhor. Estão aqui os gasofilaços. Aleluia. Podemos cantar.